Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso novo vídeo e hoje a gente vai falar como a gente deve se comunicar e se posicionar frente às lideranças da empresa para conquistar confiança, criar aliados para a condução dos nossos processos de RH. Esse é um desafio muito comum, independente se você está começando no RH ou se a sua carreira já está em fases avançadas. A gente sempre precisa criar alianças dentro da empresa, a gente sempre precisa trazer os líderes para o nosso lado, para a gente conseguir criar um RH de fato estratégico. E isso nem sempre é fácil. A gente precisa aprender a se posicionar e a se comunicar e principalmente construir alianças. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Se você ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Reis, eu sou gestora de RH, atuo na área há um pouco mais de 6 anos. Nos últimos anos tenho atuado de forma estratégica com implantação de processos em empresas de pequeno e médio porte. Atualmente, eu atuo como orientadora e mentora de carreira de profissionais de RH. É um desafio muito comum o RH não conseguir, às vezes, ou ter uma grande dificuldade de se posicionar frente às lideranças, conquistar alianças, e conseguir realmente que os processos de RH sejam executados da forma correta. Um erro muito comum que a gente comete, eu já cometi, muitos profissionais, colegas também já cometeram, principalmente no início da carreira, se a gente percebe que um líder não está fazendo a atividade, não está entregando o processo, não está executando ali a atividade da forma que deveria ser feito, o que a gente faz? A gente vai lá e faz, Então, se ele não fez avaliação de desempenho, a gente vai lá e faz a avaliação de desempenho do colaborador. Se ele não divulgou ali um treinamento, a gente vai lá e divulga o treinamento. Se ele não convocou, não engajou a equipe dele, a gente vai lá e engaja a equipe e traz a equipe, E aí, o que acontece com isso? A gente perde cada vez mais essa liderança. A gente acaba se tornando uma referência para a equipe. Se existe algum problema, de relacionamento entre a liderança e essa equipe, esses problemas vão aflorar, porque a gente vai estar passando por cima ali do líder e a gente não vai conseguir desenvolvê-lo, sem entender, por exemplo, qual é o problema que tem por trás da falta de confiança daquele líder nos processos ou na forma como a gente conduz a gestão de pessoas. Então, a primeira coisa é a gente aprender a separar o que é papel do líder e o que é papel do RH. O RH, ele vai definir, ele vai desenhar as políticas de gestão de pessoas, ele em parceria com a alta gestão. É o RH que vai definir, por exemplo, como vai ser feito o processo de recrutamento e seleção, como vai ser feito o processo de desligamento, como vai ser feito um processo de avaliação de desempenho, de pesquisa de clima, de treinamento, como a gente vai fazer para desenvolver as lideranças, qual vai ser o nosso regulamento interno, quais serão as nossas regras de convivência, de compliance, enfim. Tudo isso é papel do RH em parceria com a alta gestão e, claro, recebendo sugestões das lideranças também, mas quem define é o RH. E o que a liderança faz? A liderança executa esses processos e garante que esses processos sejam executados por suas equipes. É o líder que vai engajar a equipe, que vai treinar, que vai trabalhar problemas de desenvolvimento e de desempenho. É o líder que vai comunicar à sua equipe as decisões da empresa. Não é o RH que vai fazer isso, É a liderança. Entender muito bem esses papéis é o primeiro passo e vai nos ajudar muito a nos posicionar e a nos comunicar com as lideranças. Outro ponto importante é a gente entender que o RH não vai conseguir fazer tudo sozinho. Não dá pra gente abraçar o mundo e resolver todos os problemas da empresa de uma vez só. É por isso que a gente precisa dos líderes. Os líderes precisam conduzir os processos que a gente desenha e, para isso, eles precisam entender o porquê de cada processo e como eles vão impactar diretamente o negócio da empresa. Muitas vezes, alguns líderes não fazem o que a gente pede porque eles consideram perda de tempo, eles acham que não vai mudar em nada, eles acham que é só para ter uma placa na parede ou atender uma auditoria. Eles acham que esses processos, muitas vezes, são processos secundários, são coisas que não são importantes para a empresa, que o importante realmente é estar ali na mão na massa no dia a dia. Eles acabam deixando essas atividades relacionadas à gestão de pessoas em segundo plano. Isso acontece muitas vezes quando a liderança ela tem uma grande resistência a mudanças, ou quando ela está numa zona de conforto e está nascendo um RH, ele sente ali que está saindo um pouco da zona de conforto dele e ele quer manter o controle, ou simplesmente porque ele não entendeu ainda a importância desses processos. Às vezes ele até entende a importância do RH, mas ele não entende a importância de alguns processos que o RH implanta.
Mas então, como devemos nos comunicar para corrigir esse problema? Primeiramente, valorize o seu trabalho. Entenda os seus pontos fortes e seu estilo de comunicação. Ninguém vai valorizar uma pessoa que não sabe o que está falando. Ninguém vai valorizar uma pessoa que não confia no seu próprio trabalho. Ninguém vai valorizar uma pessoa que já chega falando, olha, eu sei que isso aqui, você não tem tempo para isso, mas é importante para mim. Ninguém vai atender a demanda se você demonstrar que é importante para você e não para a empresa. Nenhum líder vai deixar de fazer alguma coisa que ele considera importante para a empresa se você chegar e demonstrar que é um problema seu. Eu sei que muita gente acaba chegando com essa demanda, né? Olha, preenche esse formulário aqui para mim, senão você vai me ferrar. E aí o que a pessoa faz? Ela vai lá e preenche só para não te ferrar. Entende? Então a gente tem que valorizar o nosso trabalho, entender realmente qual é a razão do nosso trabalho, qual é o impacto que o nosso trabalho tem dentro do negócio e levar isso para as lideranças. Você, melhor do que ninguém, conhece a empresa onde você atua. Então você precisa pegar realmente nos pontos em que cada atividade do RH vai impactar no negócio. Algumas vezes os líderes até querem, eles sabem da importância, mas eles não conseguem priorizar por falta de tempo. Quando acontece isso, inclusive com o próprio RH, a gente precisa aprender a delegar. Conhecer os líderes e o estilo de comunicação de cada um também ajuda muito. Se for necessário uma conversa individual para entender como que aquele líder se comunica, o que ele valoriza dentro de uma comunicação, se ele tem algum problema de desempenho ou de desenvolvimento que possa ser trabalhado, como uma sessão de coaching, por exemplo, são ações que a gente pode fazer para melhorar a nossa comunicação e o nosso relacionamento. Então, conhecer profundamente a pessoa, não colocar rótulos, né? Ah, ele é um líder difícil, ele é uma pessoa difícil, não desistir das pessoas. É importante a gente conhecer a fundo cada um, conhecer as dificuldades de cada um, conhecer as facilidades e os pontos fortes de cada um e aprofundar no nosso relacionamento. Não desista nas primeiras tentativas. Pode ser que você encontre líderes muito fechados e às vezes na primeira conversa ele não vai se abrir com você. Não desista. Mude a estratégia, espere um tempo e converse com ele de novo. Mostre para ele que você está preocupado com o desenvolvimento dele, da equipe e da empresa. Explique o papel de cada líder dentro do processo. Muitas vezes as pessoas não sabem qual é o papel dela ali enquanto líder. E você explicar o papel dela, explicar a importância dela dentro daquele processo, pode ajudar a sensibilizá-la. Ouça e entenda os problemas de cada um. Às vezes é medo, insegurança, enfim, podem ser vários problemas que você só vai conseguir resolver se você identificar quais são. Durante essas conversas, identifique quais serão os seus principais aliados. À medida que você for conquistando aliados, você vai aplicando as ferramentas, anotando os resultados e mostrando para os outros líderes que ainda não compraram a ideia o quanto funciona. Se um líder deixar de fazer alguma atividade, não pegue e faça por ele. Mostre para ele os impactos da não realização de alguma atividade. Mostre para ele os resultados que seriam alcançados se ele investisse algum tempo para fazer. Se ofereça para ajudar, mas não para fazer por ele. Identifique quais foram as principais dificuldades e ajude-o. Afinal de contas, se a gente pega as atividades do líder para fazer, a gente nunca vai desenvolvê-lo. Sempre vamos estar sobrecarregados e o RH não vai ser estratégico nunca, porque você vai estar sempre apagando incêndio. Sempre tenha como norte a missão, a visão, os valores e o planejamento estratégico da empresa. Mostrando a eles que as ações que você propõe vão atingir diretamente esses pontos e mostre para eles que se eles querem fazer parte de uma empresa que vai crescer, que vai atingir os seus resultados e os seus objetivos, também depende do apoio deles. Eu tive um gestor que falou comigo uma vez o seguinte: se você tem 5 coisas para falar para uma pessoa, fale as 5 coisas, mas ela vai entender uma só. Da próxima vez você fala 5 coisas de novo, ela já vai captar mais uma. Então o importante é você não desistir nas primeiras conversas. O principal é você confiar no seu trabalho e se valorizar. Foque naquilo que você tem controle e não tente resolver todos os problemas de uma vez. Se você entende que não vai dar para implantar pesquisa de clima e avaliação de desempenho juntos, por mais que você queira, por mais que seja interessante e importante para a empresa, escolha um processo que vai impactar mais e foque nele. Vá passo a passo. Cada projeto que você implantar e tiver resultados, os líderes vão confiar mais em você.
Mas se você tenta implantar tudo de uma vez, você pode acabar se perdendo e perdendo também a confiança deles. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Convido vocês a seguirem o Instagram passanoRH.oficial com dicas de carreira para iniciantes no RH e para profissionais que estão em desenvolvimento na área, tanto para você que quer ingressar no mercado de trabalho, como também para você que assumiu a sua primeira oportunidade no RH. Aguarde novos vídeos. Até mais!